Fala galera, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez Na Mesa com a NBS, o nosso podcast aí que a galera já está acostumada a seguir. E hoje a gente tem um convidado muito legal que agora também faz parte do time NBS, né? Com os nossos mentores e tem mais outros projetos aí que a gente não pode contar agora. Mas antes disso, estamos aqui com a Juliana Velo. Oi, pessoal, tudo Já. bem? E vou fazer hoje uma introdução bonitinha, né? Que eu até ensaiei, pô, a introdução. Hoje é o dia, né? Vamos lá, tem gente que acredita que vender é uma arte, outros dizem que é um dom. Mas o nosso convidado de hoje prova, com método e resultado, que vender é ciência aplicada. Fábio Oliveira, fundador do Sales Club, e já treinou mais de 1000 operações comerciais e o mais importante, faturarem mais com menos dor de cabeça. Hoje a gente não vai falar só de vendas, vamos falar de crescimento acelerado, formação de times de elite e como transformar vendedores comuns em máquinas de resultado. Tá pronto? Bora? Opa! Eu então adoro vamos. essa palavra, máquina de vendas. Como É. que replica isso, Virou febre, né? né? Vamos lá, então eu vou gerar polêmica logo no início então. Vou mudar o roteiro, hein, Fábio? Manda ver. Vambora. Bora. Primeira pergunta. Existe vendedor bom que não bate meta? Oxe. Oxe, se existe. Primeiro, cara, valeu pelo convite. É massa estar com vocês aqui na NBS. Assim, a gente teve uma palestrinha ali para esquentar os motores, foi bem maneira. Cara, a estrutura da FAES é animal, né? Já falei aqui, mas Animal. para tudo. Para quem não sabe, essa parceria, né, NBS e FAES, a gente está aí com pós-graduação em gestão no Brasil inteiro. Então é uma parceria que veio para ficar. Boa, acho que vale falar. Cara, com certeza absoluta. Assim, eu costumo dizer que o processo precisa ser soberano das pessoas, sempre. Quando eu falo de alta performance em vendas, grande parte das pessoas não consegue montar time de alta performance exatamente porque a maior parte das pessoas, você que está ouvindo aqui, pensa isso e não é isso. Cara, eu quero contratar um craque, eu quero botar um Neymar no meu time, quero botar um Messi no meu time. E aí você fica procurando Neymar e Messi. Até você perceber a dura realidade. Cara, não tem Neymar e Messi disponível. Dando solo por aí, né? E ainda que tivesse, ainda que você conseguisse montar um time só com Neymar e Messi, lembra lá do... A chance de dar N é gigante, porque Sim. não é montando um time de craque que vai garantir que funciona. Sim. É sobre você construir Equipe é outra coisa, né? uma engrenagem, que essa engrenagem, ela tem estruturas que fazem as pessoas performarem. Cara, só para fechar essa colocação, a gente trouxe uma vez o Bernardinho para um dos eventos nossos, etc., para mentorar nossos alunos. O Bernardinho lá do vôlei e tal, né? Tal. Cara, ele falou uma coisa que marcou muito e assim, é legal dar o crédito a quem é o dono, né, e tal. Ele falou assim, a gente não ganha campeonato, não ganha né, com craques. A gente ganha com medianos que têm fome. Então você tinha vários craques na seleção de vôlei, mas ele deu o exemplo do Serginho, que era um ala que era um cara que não era um craque, mas era um cara que tinha fome, que tinha necessidade, que treinava mais do que todo mundo, né? Que obedecia, que seguia os processos. Então você ganha o jogo com medianos que você consegue fazer eles performarem. Essa é uma chave. Quando eu viro, eu consigo montar operações com muito mais facilidade. Agora, Fábio, puxando o gancho dessa analogia com times, para formação de times de venda, necessariamente num time de venda, as habilidades dos vendedores precisam ser complementares, ou você treina, por exemplo, se eu tenho duas ou três pessoas no mesmo time, ou mais, você treina cada um, ou busca em cada um habilidades complementares, ou você treina todos com as mesmas habilidades? Boa, Ju. Cara, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes sobre mudança de mentalidade ou mudança de cultura em vendas. Por que eu digo isso? Porque a gente vem de uma realidade de vendas ainda no Brasil, que é a maior parte das empresas, então assim, e aí para quem está ouvindo aqui, varejo, indústria, serviço, né? O Brasil não é feito de startup. Né? Startup, inclusive, nada contra startup, eu vim de startup, mas startups são uma amostragem pequena no país e, enfim, o Brasil é grande massa economia real. E nessas empresas ainda existe uma cultura de que lá de trás, né? Porque de onde vem isso? Só para a gente contextualizar. O vendedor nasce na época de revolução, porque eu tinha que levar o produto até o cliente. Então é a ideia do vendedor porta a porta, o cara que fazia todo o processo de vendas junto ao cliente.
Ainda hoje, em N mercados, é assim que funciona. Uhum. O vendedor faz tudo. Sim. Ele pega o lead, ele prospecta, ele agenda reunião, ele assovia chupacana, dança macarena, ele faz tudo. E muitas áreas ainda, e quem está ouvindo aqui muito provavelmente vai se identificar. O cara que é do agro aqui, o cara que é de uma indústria, o cara que é de serviço, muito provável ele fala assim, poxa, mas no meu mercado é difícil pensar que eu vou implementar um pré-vendas, que eu vou, sabe... Ele não acredita que no mercado dele é possível especializar, porque a vida inteira ele teve um time que é um vendedor que faz tudo. Uhum. Então, é que a tua pergunta, ela reverbera nesse ponto. Ou seja, todas as operações de vendas hoje precisam de especialização. Até o varejo de balcão. Você pensa o seguinte, você tem uma loja de varejo, quem está aqui ouvindo, você tem um atendente de balcão, mas eventualmente a tua loja, ela faz algum tipo de marketing, ela gera lead. Ela gera algum lead interessado que te procura pela internet, pela rede social, pelo telefone, pelo WhatsApp, enfim. Aí você pega o teu mesmo vendedor de balcão e coloca esse vendedor para atender o lead que veio do marketing. Esse cara não tem a urgência, nem o tempo disponível, porque ele está no balcão para atender esse lead. E, eventualmente, os processos que eu tenho que fazer para atender um cliente que vem no balcão são completamente diferentes dos processos que eu tenho que ter para atender um lead que veio do marketing. Ele não foi preparado para isso. Não foi preparado, ou seja, eu rasgo o dinheiro. Então, o conceito de especialização, ele se aplica a qualquer operação de vendas, independente do modelo que você tenha. E aí, volto na tua pergunta. Sim, preciso trazer pessoas com competências diferentes. Então, por exemplo... De acordo com a função ali dentro, né? Cara, e como que eu avalio isso? Se você pegar o teu time hoje, bem no teu exemplo, Ju, tenho 3 vendedores. Eu deveria conseguir olhar pelo menos uma dica aqui, nem dica, uma direção que eu acho que é importante pra galera. Quem tem perfil Hunter, quem tem perfil Closer, quem tem perfil Farmer. Pelo menos esses 3. Hunter é o seguinte, a gente aprendeu a olhar isso em vendas. Quem é um bom closer, o que é o closer? É aquele cara que é o fechador. Sabe aquele profissional que ele tem prazer nas questões de persuasão? Explica pra galera aí de casa. Vou explicar agora. Então, em vendas a gente vê, mesma coisa, a gente vem entendendo que tudo é vendedor e vendedor é uma coisa só. Não é. Pelo menos esses 3 perfis, se você aplicar na tua empresa, eu acho que já tem um mega ganho. Quem é o perfil closer? É aquele vendedor que ele é bom em fechamento. Closer de fechador, né? De fechamento, assim. Ele tem maior habilidade para usar as questões de persuasão, contorno de objeções. É aquele cara, um exemplo prático assim, quando o cliente chato, aquele cliente que, cara, questiona tudo, que faz muita objeção, tem gente aqui ouvindo, talvez um de vocês, não sei, que tem aquele prazer, sabe aquela pessoa que tem prazer assim, quanto mais objeção, você vai contornando, e quando você fecha o cara, dá aquele tesão instantâneo. O desafio, né? Cara, dá aquela motivação instantânea, você, puta, cara, tem um prazer nisso daqui. E aí depois próximo, né? Sim. Próximo, acabou. Isso é perfil. Tem gente que quando o cara começa a fazer muita objeção, eu já tenho vontade de mandar o cara para aquele lugar, porque eu não tenho paciência nenhuma para lidar com isso. Ao mesmo tempo, esse cara que é um closer, raramente, ele vai ter o perfil, e aí dando um exemplo, que eu acho que fica mais fácil como dar exemplo, né? Sabe aquela pessoa que é assim, você tentou ligar para um cliente, sei lá, né? Quero vender para o Thiago, vou tentar ligar para ele. Thiago, me dá aquele gelo básico, me dá aquela ignorada básica, né? Aí tem gente que, se você me ignorou, que se dane você, próximo. Porque não tem paciência para rantear, para caçar. Hunter vem de caçador, né? Cara, tem gente que assim... Persistência. Exato. Você me ignorou? Cara, Pera aí, então. Agora eu... Nem que seja... Questão de honra. Nem que seja movido pelo ódio, mas eu vou te achar, eu vou te caçar, vou te ligar 100 vezes, e aí quando consigo te pegar, prazer, assim. Isso é perfil em vendas. E eu, cara, quando eu olho pro meu time, e grande parte das operações que a gente entra, a gente vê isso. Você tá lá com o closer e você tá exigindo que esse cara prospecte. Ele, ainda que ele tente fazer, ele não tem perfil para isso. Então, ele não faz bem feito, ele não tá satisfeito, a operação não tá entregando o que deveria, simplesmente por um ajuste de perfil. Né? E ainda tem um farm. Você acaba desperdiçando o tempo dele, né? O tempo, o talento, porque se esse cara gastasse mais tempo negociando e fechando, se ele for um closer, ele performaria mais. Né? Ao mesmo tempo, se eu pego alguém que é um hunter e encaixo ele na posição de prospecção, a tendência é que ele consiga prospectar com mais eficácia do que um closer. Então, se eu só olhar para o meu time e conseguir perceber isso daqui,
eu já tenho um mega ganho só aqui. Não, legal. A gente preza muito pelo gestão na prática, né? Uhum. Então vamos lá, para uma situação prática de vida real. Se você tivesse que montar um time de vendas de alta performance com apenas 3 pessoas e 0 orçamento, o que você buscaria em cada uma delas? Na mesma linha que eu já falei aqui agora, eu não coloco a expectativa da performance só nas pessoas. Eu só preciso que sejam assim, pessoas que tenham minimamente alinhamento cultural com o que eu quero, que tenham algumas coisas que eu acho importante para qualquer contratação em vendas. Para qualquer função, na Exato. verdade, não é só vendas, né? Esse alinhamento cultural. Né? Exato, mas em vendas tem uma coisa que é mais importante do que todas. A última pesquisa que fala sobre quais são as competências mais desejadas ou necessárias para alguém performar em vendas, chuta qual é o topo, qual é o número 1. Não pode bater na mesa. Resiliência. Ambição. Ambição. Ambição é a competência mais necessária hoje, porque a gente vive, eu não vou entrar a fundo aqui pelo time, mas a gente vive um momento com falta de ambição. Tem uma geração vindo sem muita ambição, e tem uma geração antiga que talvez já tenha chegado em alguma posição, e também é um desafio renovar a ambição das pessoas dentro das nossas operações. Então, ambição para o time de vendas é extremamente fundamental. Alguém que entra sem ambição, esse cara ele não vai... E como que a gente cria ambição? Isso tem que vir da pessoa ou a gente gera com grana, com prêmio, com indicadores, gestão à vista? Excelente pergunta, eu já gostei do que você falou, Ju, porque assim, ó, tem gente que vai na linha, na hora de liderar time, que assim, pô, o cara não tem ambição, que droga, né? Eu já gostei que a forma que você perguntou te colocou como responsável por isso, né? Pô, como é que eu gero isso na pessoa? Primeiro, é exatamente isso que eu recomendo para as operações. Você pega pessoas... Cada líder é um time que merece, né? Exatamente. Pô, se você entende que ambição é importante e você contrata alguém e percebe que essa pessoa não tem ambição tão clara, né? E assim, eu sei que é um óbvio, mas só para deixar claro, porque talvez ainda tenham dúvidas, né? Quando a gente fala de ambição, não tem nada de... Ambição saudável, né? Cara, isso é extremamente saudável, eu preciso ter ambição de propósito, né? Só para deixar claro para quem, né? Enfim, mas assim, eu como líder, se eu entendo que isso é importante para a pessoa se desenvolver, eu preciso ser um líder que sou capaz de inspirar ambição de propósito nas pessoas. Eu não tenho assim nenhuma pretensão quando a gente fala de liderança. Para mim é um assunto tão amplo, cara, tão amplo. Sim. Cara, quem sou eu para dizer o que é liderança? O que eu posso dizer são, cara, são experiências que eu tenho com isso, de referências que eu tenho, e uma das coisas que a gente vê que, assim, líderes têm é essa capacidade de inspirar, né? Sim. E inspirar tem a ver um pouco com isso, Ju, sabe? Então, assim, eu preciso ser um líder que inspiro nas pessoas que elas tenham uma ambição de propósito. Ainda que isso seja voltada a uma carreira, eu vou te dar um exemplo do que eu faço a minha vida inteira, assim, né? Cara, quem tá aqui me ouvindo, se alguém pegar, eu não sei contar mais quantas pessoas eu peguei, cara, como pré-vendas. E essas pessoas são heads comerciais, são diretores comerciais, são especialistas de enablement, de ops. Assim, quase todo mundo que passou pela minha mão nas operações que eu já toquei, hoje são pessoas que estão muito bem posicionadas em operações, porque passaram a ambicionar fazer uma carreira em vendas. Porque de contrapartida, via de regra, as pessoas quando vão para vendas vão sem perspectiva, porque eu vou para vendas por falta de opção. Eu vou para vendas geralmente como uma, assim, cara, ainda não me formei, vou trabalhar aqui porque o que apareceu, e vendas, ela não vê vendas como finalidade. Então parte da minha missão nesse caso, Isso e aí, é comum, né? muito, cara. E eu recomendo isso, porque o que rola? A gente como empresário, vocês aqui, vocês estão preocupados que tem que gravar podcast, fazer conteúdo, controlar o financeiro, tal, e aí você tem que montar o time de vendas, isso tem que acontecer. Qual é, assim, quem é na empresa hoje, na NBS, que está pegando o time de vendas que existe? Eu sei que o time é pequeno ainda, vocês estão estruturando, mas assim, quem está pegando o time de vendas e inspirando esses caras de que se ele fizer uma carreira em vendas ali, ele vai ser bem sucedido? Dentro de uma operação, quando eu falo de time, alguém tem que ser esse espelho. Alguém tem que falar, cara, existe uma jornada aqui, ó. Existe uma escada, você vai de nível 1, 2, 3, 4, 5, você vai virar um gestor, eu tenho que esperar que eu só vou reter essa pessoa na minha operação se tiver um caminho de crescimento para ela. Então, assim, tem muita coisa envolvida nisso, né? Eu tava falando isso ontem com a Roberta Cato. Ela me convidou lá no podcast dela, eu tava batendo um papo sobre exatamente isso. Geração Z, turnover alto e tal. Aí ela falou, Thiago, o que você faz para resolver isso na prática? Eu falei, eu vou resumir com uma palavra. Proximidade. Ela, mas como assim? Eu falei, cara, alinhamento de expectativa e estar próximo.
Porque as pessoas esquecem os alinhamentos muito rápido. E você estando próximo, você vai sempre refrescar onde ela está, no próximo passo onde ela vai passar e onde ela pode chegar estando com você. Então, com isso, você consegue manter a chama acesa. Cara, isso é incrível, é exatamente isso. Né? Então, assim, nós como líderes, a gente tem que estar sempre atento para não deixar a operação nos consumir, a gente entrar no redemoinho e esquecer esses detalhes táticos. É exatamente isso e complementando, assim, né? Pra quem tá ouvindo e de repente pensa assim, que vem objeções, né? Ah, legal, e quando o time é muito grande, você não consegue estar próximo de todos, né? Sim. É aí que você tem que... Time, né? Exato. Então, cara, as tuas lideranças precisam ser muito Mas eu vou dar- alinhadas e... Eu vou dar um exemplo que você falou quando o time é muito grande. A gente tem o João Adib, que é um case, um baita case de sucesso, e ele faz semanalmente live no Instagram fechado. Quem já assistiu os podcasts dele vai saber no detalhe. Ele faz cedinho, Fazia, né? entra quem quer, mas a taxa de quem entra é absurda. E é pro time de vendas. Esse exemplo é incrível, E ele tá próximo dessa forma. Eu tive com eles lá. Não vou lembrar o ano, mas o Adib chamou, junto com, na época, o diretor comercial deles, pra gente ajudar eles em alguns desafios lá. Legal. E aí, cara, eu sei o detalhe disso, porque a gente fez alguma coisa ali com eles lá na sede da CIMED. Eles tinham, na época, se eu não me engano, mais de 1000 representantes comerciais. Lá são representantes, né? Sim. Cara, esse é um excelente exemplo, Ju. E aí, você imagina uma pirâmide, né? Então tinha, assim, mais de 1000 representantes. Eu tenho a grande maioria deles que não ganhavam nem 5 mil reais. E ele criava uma espécie de uma esteira, de uma exatamente o que a gente está falando aqui, né? Um norte para que os representantes pudessem chegar. Carreira. Então você tem a grande maioria, vou chutar o número plano aqui, de tá? carreira. Isso, de 1.600 não ganhavam nem 5 mil reais, aí você tem 200 que ganhavam até 10 mil, 5 a 10. cara, uma exceção ali, os 100 só que ganhavam de 50 pau para cima. Qual é toda a lógica ali deles? Isso vale para muita gente que está ouvindo aqui. Porque, Ju, o que rola, Tiagão? Tem muita gente que, porque tem um contrato PJ ou sendo representante comercial, ele parte do pressuposto que eu não posso cobrar meu time. Que eu não tenho ações de aculturamento para fazer esse time performar porque o cara é um representante. E isso é um grande erro, assim. Porque, na verdade, se eu tenho um time comercial, mesmo sendo de representantes, não importa se é CLT ou representante. Do mesmo jeito que eu tenho uma definição de perfil de cliente ideal, eu deveria ter uma definição de perfil de representante ideal para minha operação. Porque não adianta o cara ter 1000 representantes e só 100 que geram resultado e 900 que não geram nada. Beleza, mas eu não pago salário. Mas esse cara dá trabalho para você de N formas. Sim. E aí sim, o que o Adib fazia, essas lives, etc., para motivar os caras. Mas, se ele não tiver uma liderança abaixo dele pro dia a dia, pro tático... Concordo. Né, assim, mas ele com certeza é um cara que inspira, né? Porque ele tá lá na ponta vendendo, ele tá lá... Mas é a proximidade, né? Exato. Ele, apesar de estar longe, ele se faz próximo, né? Ele encontrou Usa um as jeito ferramentas de estar dele lá. próximo. É isso aí. Né? Tá próximo da gente, que não tem nada com a empresa dele, Cara, né? acho que a grande gente vê provocação muito, é, né? você quer um time de alta performance, mas qual é o tempo que você gasta? Oi? Seu celular que tava tocando. Foi. Né? Era o seu? Meu celular nunca dá pra tocar, assim. Sabe o que é nunca? Aí, por acaso, ele tá Hoje ali resolveu. carregando e resolveu. Mas vamos lá. Eu abstraí aqui. Não pode. Depois Mas a eu gente olhei pro meu e falei, resolve. não é o meu. É que o seu normalmente toca o meu não. Vocês podiam, não sei se era pra parar, eu fui o seguinte. Não, vamos seguir. Cara, eu acho que, em resumo, é o seguinte. Se você parar pra pensar de time, né? A gente tá usando analogia com times, né? Cara, você falar em todo tipo de time, de futebol, de vôlei, esses times, assim, tem algumas características, né? Pra ter alta performance. Eles treinam todos os dias? Bem provável que Deveriam. sim. Deveria. Via de regra. É. Cara, nenhum time profissional de alta performance né, treina só uma vez por semana. Não é. Sim. Treina todos os dias. Sim. Cara, tem algumas características que é exatamente igual quando eu falo de performar um time de vendas. Então, por exemplo, time de vendas que não treina todos os dias não vai performar. E tem outra coisa que a galera não entende assim. Quando você fala de treinamento em vendas, não é alguém falando e as pessoas escutando. Uma analogia só pra gente entender assim. Se eu falar assim hoje, cara, quero fazer natação, mas eu nunca entrei numa piscina. Eu nunca vi uma piscina e tal. Legal, você vai ficar 1 ano assistindo vídeo no YouTube, livro, podcast, tudo que existe sobre natação. E aí depois de 1 ano você vai pular na piscina. É garantia que você vai nadar? Não, você vai se afogar. Zero garantia. Sim. Em vendas é igual.
Vendas não se aprende teoricamente, só se aprende na prática. Então, as capacitações de vendas deveriam incluir o que a gente chama de role play, que é simulações, assim. Simulações de etapas, simulações de... Então, se eu não treinar, se eu não simular todos os dias, raramente eu vou performar em vendas. Qual que é o lance? Provavelmente muita gente que ouve aqui, não, eu sei, mas faz. Você está falando de ser na prática, né? Na prática você pegar teu time, treinar todo dia, beleza, você está perdendo 1 hora ali do tempo que o cara poderia estar vendendo para treinar. Não está perdendo, né? Exatamente. Mas, cara, qual é o time que faz isso? Na prática, né? Agora, Fábio, por exemplo, juntando a história dos perfis com a questão de que vendedor é treinável, é ensinável, né? Juntando tudo que a gente falou, eu cheguei à conclusão de que é treinável. Essas habilidades de vendas, de formar um vendedor é possível a partir do treino, da educação, enfim, desde que respeite-se os perfis. Porque essa história dos perfis, a pessoa já vem com isso. Exato. Você não cria o perfil hunter ou o perfil closer em alguém. Isso já vem de natureza dele. E algumas soft skills importantes, como ambição, por exemplo. Você contratar... Cara, deixa eu dar um exemplo prático disso daqui. Você vai contratar. Aí você fala assim... vou pegar um jovem da faculdade. Pô, um cara de, sei lá, minha venda é complexa, vou pegar um cara de engenharia de produção, esses caras inteligentes para botar aqui, porque tem ferramenta. Legal, show de bola. Aí você tá na entrevista, você pergunta assim, bom, cara, por que você quer trabalhar? Como é que é? Não, eu quero aprender. Pô, legal, o cara quer aprender, jovem, quer aprender, animal, vou chamar ele. Cara, quando ele senta, o primeiro dia que ele faz 100 ligações, leva 90 nãos, ele desiste de aprender. Aí, não, então eu não vou contratar mais jovem? Não, você pode contratar um jovem, mas olha a diferença. Você pega um jovem também, na mesma faculdade, no mesmo curso, aí você pergunta assim, cara, por que você quer trabalhar? Ele fala, cara, eu quero fazer intercâmbio. Eu tô dando um exemplo, tá? Eu quero fazer um intercâmbio, e eu quero fazer esse intercâmbio daqui a 2 anos, e eu tô me preparando porque eu vou juntar dinheiro. O cara tem uma ambição clara, ele tem um propósito claro. Ele vai sentar lá, vai fazer as mesmas 100 ligações, vai tomar os mesmos 90 nãos, vai ficar puto igual o outro, mas ele vai lembrar que ele tem um objetivo claro. Entenderam? Assim, então, às vezes, a ambição constrói o perfil. Exatamente. Dá um empurrãozinho no perfil. Porque, na verdade, vendas, cara, é muito difícil. Todo mundo quer fugir de vendas. Isso volta naquela pergunta clássica, né? Vendedor nasce pronto? Ou você treina isso, né? Tem muita gente que acha, não levo jeito para vender, não sei vender uma bicicleta. A gente nasce resiliente? Não. Eu não sei dizer se a gente nasce. Eu só sei que a gente só descobre se a gente é resiliente ou não quando a gente passa por um monte de desafio, né? É um pouco igual. Assim, olha, quando você lê e estuda sobre criação de filhos, que no caso eu tô um pouco nessa fase também, você entende que você tem que colocar o teu filho para viver situações que gerem frustração, que, lógico, dentro de um ambiente controlado em termos de risco, né? Tem que deixar cair, se machucar, fazer um roxo, claro que dentro de como eu falei, sem nenhum risco de vida, mas passar por frustrações para que assim desenvolva a resiliência para no futuro você estar apto a lidar com as situações da vida adulta. É exatamente igual um profissional de alta performance. Se a pessoa não for exposta a dinâmicas que desafiem ela e que façam ela ter que desenvolver essa resiliência. Deixa eu dar um exemplo prático disso. Quando eu comecei em vendas, eu tinha ali, profissionalmente mesmo, 16, 17 anos, né? Isso tem 2 anos, assim, agora. Foi agora. Foi agora, verão quase. passado. Não entrega. Verão passado. Tô com 41, né? Pô, eu fui fazer as contas só interrompendo de quanto tempo eu moro em Vitória. Falei, meu Deus, tô velho. Passou, né? Dos 20 já. Vocês estão com 2 filhos, indo pra mais aí. Só falta mais 2, só chega. Desculpa, mas... Olha, super exposição. Desculpa aí. Tenho 3, parei, chega. Tá bom. Cara, mas assim, quando eu comecei em vendas, acho que assim, eu gosto de contar essa história, porque quando me olham hoje, pô, Fábio, né, cara, meu nome está diretamente associado a vendas, a performance em vendas e tal, mas pouca gente sabe que eu era gago e fui vender porque era a última coisa que eu imaginaria fazer na vida. Necessidade. Eu não conseguia falar, assim. E, cara, existem algumas coisas, assim, que são máximas, né? Tudo é muito relativizado hoje, mas vamos botar o pé no chão de algumas coisas, né? Cara, o desafio faz a gente se desenvolver, certo? É o que a gente está falando aqui. Ou seja, se a gente não for exposto a desafios, a gente não desenvolve certas coisas na nossa vida. Sim. Quando eu olho para vendas, no ambiente de trabalho,
existem N dinâmicas. As dinâmicas que acontecem em vendas, não tem dinâmicas no setor administrativo, tem várias dinâmicas quando você fala de um ambiente profissional. Aham. Mas as dinâmicas de vendas, elas te expõem a algo diferente. Por quê? Porque para vender, você tem que se expor, você tem que pedir, certo? Sim. Quem pede, ouve o quê? Não. A maioria das vezes não. Muito não ou pouco não? Muito. Muito não. O ser humano não nasce dotado da capacidade de lidar com tanto não, de fábrica. Uhum. Só que o trabalho de vendas é estar o tempo todo exposto a isso. E quando o ser humano ele entra nessa dinâmica, ele vai acessar algo que no ser humano é muito nato, assim, que é a zona de rejeição. Né? Uhum. O medo da rejeição Uhum. é uma das coisas que causam dor física. É uma das únicas sensações, sentimentos ali que causam dor física no ser humano. E grande parte do que a gente... Quer ver, tem um estudo, não sei se vocês já viram, que o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. Não sou eu que estou dizendo, isso é um estudo e tal. Mas Legal. Exatamente por conta disso que a gente está falando. Uhum. Então, cara, qual é o grande lance aqui? Para que eu performe em vendas, eu tenho que vencer o medo da rejeição. Como? Praticando. Cara, só me expondo a ele. E aí, parafraseando o professor da oratória, nunca negue palco. Exatamente. Nunca negue. Exatamente. Quer ver uma coisa muito comum cliente, em uma quem está venda. começando em vendas? Quem nunca, né? Não sei se você já passou por isso, Thiago, que eu sei que você começou também com vendas, né? Cara, quando você vai num cliente, você está início de carreira, você está lá fazendo uma rota, você vai visitar um cliente, cara, você vai lá bater na porta torcendo pro cara não estar. Já passou por isso? Eu era mais pra frente um pouquinho. Né? Eu era mais pra frente um pouquinho. É? Eu era mais pra frente um pouquinho. Eu tinha algumas situações assim que eu conto hoje e o nego não acredita. Mas do tipo, chegar em uma cidade interior e tal, tipo, viajar 200 quilômetros, chegar na porta da loja pra atender, cheguei. Você vai pisar na loja, o dono lá do balcão, ei, hoje não. Puta, ele não sabe se andou 200 quilômetros, você acordou cedo, você tá com fome, você tá com sede. Às vezes você não quer, tá bom, deixa eu ir no banheiro aqui. Acontecia muito isso, né? Porra, Hoje não mais, né? todo mundo que se expõe ali no porta a porta já passou por isso, né? Já, opa. Tipo, o passou vendedor por é isso. tratado como um enjoado, tá aqui me perturbando. Cara, essa história eu tenho uma muito boa em Niterói. A gente tem tempo ainda? Como é que tá aí? Cara, Temos 10 minutinhos. em Niterói, 10 minutos. na época eu vendia para contador. Cara, eu acho que isso aqui ilustra bem o que você tá falando, né? Cara, eu fui entrar nesse cliente, e aí quando eu entrei no escritório dele, no escritório de contabilidade que eu vendia na época, e isso tem a ver com o perfil também, Ju, que a gente tá falando. E aí quando eu entrei, ele falou assim, estou te atendendo por educação. Já passei por isso. De cara, assim, né? Cara, só que pra mim, esse tipo de coisa, já desde aquela época, né? E Opa. obviamente eu não nasci com isso, mas eu fui desenvolvendo, né? Opa, agora eu quero Cara, ver. quando vem isso, sabe, sobe um troço de baixo pra cima, assim, sabe? Aham. Cara, você fica Agora, tomado de negócio. Meu irmão, sentei com um cara, Agora eu vou vender. depois com o filho, com a filha, com a esposa, virei amigo de todo mundo, fiquei 3 horas na empresa, tudo que eu tinha pra vender, eu vendi naquele dia, eu vendi algumas coisas, né? Aham. Esse cara ficou amigo anos, assim, sabe? E aí você sai de lá, tesão instantâneo, próximo, né? É engraçado você contando isso, que eu tô vendo o Thiago, né? É piada interna aqui do casal. Quando eu quero muito que ele faça uma coisa, eu tenho que desafiar ele, que eu nem preciso pedir, entendeu? Faz Você não parte vai da conseguir estratégia. Porque se eu desafio, se eu falo exatamente isso, não, você não vai conseguir não, né? Você não... Ele vai lá e faz. Pô, dá um jeito. É o uma perfil, né? estratégia. É perfil. Perfil, cara, perfil. Cara, Que ele não pode ser desafiado, que ele entrega. É aquela coisa, pô, eu fui campeão nacional de venda de vacina aftosa, porra. A expedição não tem boi. Pois Fala, é, pra quem cara. você vendeu, cara. É outro podcast só disso daí. Porra. Mas é perfil, né? É o seu perfil também. Então, assim, é perfil, em que etapa da venda você vai jogar melhor. Mas, enquanto competência, no sentido de você ser capaz de lidar com não, cara, e conseguir converter em sim, é uma coisa que qualquer um pode Eu desenvolver, quero te fazer uma pergunta. desde que se exponha, né? Deixa eu só Gabriel. fechar esse tema. E é uma coisa que a gente sempre está conversando sobre, né? É uma dor até hoje nas contratações. Diante de tudo que a gente conversou, eu poderia dizer que pessoas para vendas vão começar, se não já estão, em extinção. Porque a geração Z
ela já vem de uma criação mais super protetora dos pais, portanto ela desenvolveu menos resiliência e mais medo de rejeição, de exposição. Então ela já vem com esses, chamar de traumas talvez, essas características mais fortes, o que vai fazer, ou vai exigir que a gente treine mais na hora de desenvolver um vendedor, ou vai fazer com que isso esteja cada vez mais escasso, esse perfil que a gente procura, né? Ju, assim, é um fato que tem uma diferença de gerações, né? Mas sabe uma provocação que eu faria, assim? Eu não pensei pra falar isso não é um discurso pronto. Cara, também tem muito moleque foda. Não, quem Sabe, tem for muita bom gente vai foda se também, destacar sabe? absurdamente. Então, assim, só pra senão a gente também fica num pensamento só, a gente mete pau na geração Z, né? E sim, tem vários desafios. Eu tenho filho da geração Z. Eu acho que quem da geração Z que tem essa carcaça de resiliência e tal, voa, porque tem Exato, muito mais exato, aptidões cara, aí eu tecnológicas Se que a gente não tem. destaca muito, Eu quero né? dizer isso, que é o seguinte, Né? cara, eu também vejo uma molecada muito foda. E eu espero que meu filho, que seus filhos, que, cara, tem uma galera que venha também ser muito foda aí, Que vem sabe? da tua criação também, né? Exato. Mas eu diria assim, que pra gente não muda nada. Não muda nada em que sentido? As gerações anteriores também, cara, tem um monte de pangaré e cai na mesma que a gente começou falando aqui, na minha visão, que é o início. Eu tenho que ter um processo à prova de pessoas. Eu tenho que ter uma estrutura à prova de pessoas. Aí, cara, é muita coisa pra gente trazer. Mas, por exemplo, dentro de uma operação comercial ideal, eu deveria ter uma área que a gente chama em vendas de Sales Enablement, que é capacitação em vendas. Por que o nome é diferente assim? Qual é a diferença do que existe, Fábio? A diferença é o seguinte, eu, Fábio Oliveira, não acredito em treinamento de vendas. Como assim? Gostei. Pois Disruptivo. Cara, o que é treinamento? É o que a gente falou aqui agora. Você bota uma galera numa sala, você vai lá e traz um conteúdo para todo mundo. Você acha que isso funciona? Cara, isso pode ser uma sensibilização. Mas isso não vai virar o ponteiro da pessoa no sentido de melhorar a performance dela. Seria o mesmo caso das imersões versus um curso com uma profundidade maior? Porra, o cara é vendedor mesmo, né, velho? Deixa eu vender, pô, tá chegando no final. Vai, vamos lá pro pitch, clique aqui e saiba mais. Tô levantando pro pitch. Seria. A diferença de um MBA para uma imersão de 3 dias. Exato. Mas, cara, quando eu falo de estruturar uma capacitação, você imagina o seguinte. Eu vou botar... Deixa eu fazer uma analogia com o esporte de novo pra gente seguir a mesma linha. Imagina que agora aqui eu decida, Ju, jogar futebol americano. Nunca joguei futebol americano. Beleza? O que eu preciso saber pra começar? As regras do jogo. As regras. Sim. Cara, Objetivo. que equipamento que eu uso, certo? Erros que a gente comete em vendas. Cara, grande parte das empresas tem 2 formas de você capacitar as pessoas, né, e tal. A primeira, mais usada, é os métodos desenvolvidos pela NASA. Método Sombra, já viu? Tipo assim, ó, cola aí com o Thiago, vai lá, aprende por osmose. Cara, é o mais usado. Então tem muita gente que capacita assim. E detalhe, como é para vendas, contrata qualquer um, pega 3 estagiários, bota aí, vambora, senta aí e aprende. Então muita gente faz isso. O outro também, que eu acho que é pior do que o primeiro, cara, é querer ensinar tudo. Você monta o playbook de 100 páginas, você bota o cara os primeiros dias, as primeiras semanas para estudar tudo. Decorei. Aí o primeiro dia que ele vai para operação, ele sabe nada. As 2 coisas não funcionam. Voltando, por exemplo, tenho que jogar futebol americano. Cara, eu começo jogando na seleção principal? Não. Eu preciso saber o básico para começar a treinar. E o básico é o básico. Cara, que equipamento eu uso, porque eu sei que se eu não usar vou me ferrar. Quais são as regras minimamente, eu nem tenho elas na cabeça, vou aprender fazendo. Aí você começa a praticar. O nome disso é onboarding. As pessoas que pegam os conceitos assim, cara, isso é uma coisa que eu tenho refletido muito ultimamente, tá? Como as coisas estão muito mais difundidas, se você perguntar aqui, todo mundo sabe o que é um onboarding. O que é fazer um onboarding? Onboarding é onboarding. O cara vem e você faz o passo a passo dele. Tá, mas não é o quê? É como faz isso. Cara, você pega um vendedor, estipula um período de rampeamento ideal para ele. Cara, o que ele aprende na primeira semana? O que ele deveria na segunda? Isso é uma ciência. Qual é o tempo ideal desse processo? Depende da operação. Quanto mais complexa a tua operação, talvez maior vai ser o teu período. Mas isso também tem que ser flexível. Se você não tem tempo, você precisa botar a gente para ontem, faz express. Mas tem que entender que quando o cara vai pro jogo, ele entra no período de ongoing, que é diferente de onboarding. Na verdade, isso é contínuo, né, cara?
Então, mas o que é Período, contínuo não é onboarding. Não, sim. Tem que separar isso. Claro. Existe o onboarding e existe o ongoing. Ongoing é de desenvolvimento. Sim. Beleza, o cara já está jogando. Como é que eu aumento a conversão dele? São outras práticas que eu tenho que ter aqui. Agora, por que eu falei isso tudo? Isso tudo está dentro de uma estrutura que a gente fala, que é uma área de capacitação em vendas. Cara, quantas operações tem isso? Poucas. Então, te respondendo, sabe? Então, existe uma questão que eu falei até na minha aula rápida ali, as pessoas subestimam vendas, né? Os gestores, as lideranças, assim, desconhecem esses componentes. Total. Então, eu fico na mão ou na expectativa de que quem vai resolver isso na minha operação é achando um craque. E, na verdade, tem uma falha que é muito comum nas empresas que a gente visita, que é promover o melhor vendedor a ser o gerente ou líder. Um bom vendedor não necessariamente é um bom líder, né? Não é garantia, né? Não é garantia, né? Não é garantia. Agora, vamos ser realistas? Aham. De onde é que saem a maior parte dos gestores? Sim. Só que a empresa, às vezes, não tem uma estrutura de formação de liderança, né? Sim. Sim, sim. Aí o cara acaba perdendo A Aí o o gente cara teve vai vendedor. errar na tua muito isso. empresa. Aí o cara perde o vendedor, o bom vendedor e perde o líder. Perde o Mas, líder. cara, o que ele deveria ter? De novo, eu Capacitar, volto né? ao que você tá falando. Eu Capacitar. deveria ter uma trilha, cara, Sim. de formação, de capacitação, de desenvolvimento de liderança. Conheço muito do mercado automotivo, né? Excelentes vendedores de carros são promovidos a gerentes de comerciais de revenda e mata o cara. Mas, Porque Fábio, o Thiago, vendedor ganha muito mais dinheiro como líder. Ele como Exato, vendedor. exato. E às vezes o cara nem quer, né? Nem quer. Quando isso não é bem feito, o time sabe que é uma Sim. péssima ideia ele Total. ir para liderança. Então eu inspiro as pessoas ao contrário, a não quererem serem líderes, né? Exato. É desmotiva. então, mas esse problema, pela felicidade de todos, está fácil de resolver. Essa trilha de desenvolvimento a gente oferece no MBA Gestão na Prática da NBS em parceria com a FAESA. Ah, Juliana, Thiago, Fábio, eu moro em Fortaleza, não tem como eu fazer. Tem, nós temos MBA. Ah, não, eu moro em Goiânia, não tem como fazer. Tem, nós temos uma turma aí. E assim por diante, a gente vai ter o Brasil todo, nossa turma do MBA Gestão na Prática. Até dezembro, 8 capitais, né? Então, você pode sim capacitar suas lideranças, seus vendedores, através do nosso curso. E tem outro curso bacana que tá por vir, a gente não pode contar Fica ainda, mas que convivência, tem né? Tá tudo a ver virando com vendedora. isso. Tal da O convivência. menos vendedor aqui sou eu. Exatamente. Então, essa trilha de capacitação é super importante, né, Fábio? Não só Vai tá lá. internamente, como em cursos externos. A gente vai mostrar Como em nós. detalhe, com os modelos, como é que faz e tal, bem legal. É isso. Lá vai a gente fazendo aula também de novo, né? É isso. Não, a lição na prática é assim, cara. A gente vem gente boa pra dar aula, pô, virei aluno de tudo de novo. Sempre. Não, sempre eu tô aprendendo, doida né? pra assistir várias aulas. Não é? Boa. Vamos Você lá? Hoje tem uma já, aliás, Hoje né? tem A gente uma, tá gravando hoje num tem dia que tá iniciando uma já turma. tem né? uma. Hoje Exato. a gente vai assistir essa aula hoje, né? Vamos. Vamos. Com certeza. Vai ser bem legal. Acho Bom. que deu o nosso tempo, Renato. Eu acho que deu, né? Ah, que Deu. pena, tem tanto assunto. Cara, eu preciso dizer ao Eu vivo aqui. botei 10 perguntas e fiz 2. Renato, fala alguma coisa aí, Renato. Ficou tímido. Ficou tímido lá. É, Rapaz, o Renato, é porque pra na quem não verdade- sabe, o Renato tem uma voz aqui. Não, porque só, a gente só ouve aqui. Só a gente Quem vai tá em ouvir. casa não ouve. Mas Quem eu tá em acho casa não que, ouve. mas eu acho que o Renato é alguém pra gente, É. como vendedor aí, ele vai arrasar também, viu? Boa, a gente boa, pode boa, trazer ele pro boa. time. Boa, boa. Bom, Tá bom, Fábio, gente. já que uma pena, né, a gente tá chegando no final, tem uma coisa que você não falou, que gostaria de falar, que acha importante falar nesse momento aqui? Cara, acho que vendas para mim é o meio mais acessível e democrático para qualquer pessoa ter sucesso no que se propõe, né? Então, se você é empreendedor ou não, mesmo que você esteja dentro de uma empresa e tal, cara, se você tem desafios com vendas, eu acho que você deveria ir de encontro a esse desafio, porque no mínimo isso daqui vai te desenvolver muito, né? Então, aquelas coisas que a gente às vezes adia, o medo de fazer aquela ligação, o medo de... Isso tudo está associado ao que a gente está falando, sabe? Uhum. Então, isso aqui seria uma aula, né? Sim. Mas eu acho que é isso, sabe? Ou seja, se você tem preconceito com vendas, eu acho que você deveria olhar para isso, porque no mínimo vai te desenvolver muito como profissional. É difícil ver uma empresa com fins lucrativos que não dependa diretamente de um bom setor comercial de vendas. né? Sem vendas não tem empresa. Não tem jeito, né? Beleza? Bom, galera, é uma pena, ficamos por aqui, mas o Fábio vai estar aí com a gente em muitos outros episódios aí. Beleza? Muito obrigado, vai estar disponível no YouTube e no Spotify. Valeu! Até mais.